E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Primeiramente, parabéns para todos nós aqui que caminhamos bastante nesse panorama bíblico. Hoje, nós vamos estudar a carta aos Efésios e é mais ou menos a metade do Novo Testamento já. Então, já estamos começando a caminhar para o final, tá? Então, aguenta firme e forte aí. Então, eu vou começar com uma oração aqui primeiro. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Nós agradecemos pelo teu amor, nós agradecemos porque o Senhor é bom. Nós pedimos, Pai, para que o Senhor abençoe essa aula, me capacite e prepare os nossos corações, Pai, para estar ouvindo a tua palavra e que a nossa vida possa estar sendo transformada por ela, Deus. Abençoe a vida de cada um. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, gente, hoje nós vamos estudar a carta aos Efésios, que é uma carta muito especial, tá? Ela é conhecida como a rainha das cartas de Paulo. Se Romanos foi a obra magna de Paulo, Efésios não está muito longe. E você vai ver que ela é uma carta muito fácil de entender, diferente de Romanos, né? Ela é fácil de entender e ela já vem com a prática, praticamente, né? Ela vem falando assim o que nós devemos fazer e como nós devemos se parecer. Então, eu acho que ela, apesar de ser uma carta teologicamente falando muito forte, ela também é uma carta muito prática, tá? Então, por isso que ela é a carta favorita de muitas pessoas. Então, eu te encorajo. Hoje eu vou tentar fazer uma exploração, explorar capítulo a capítulo, mas ela é uma obra muito redondinha, tá? Então, quando você for ler, tenta ler tudo de uma vez. São só 6 capítulos e, sim, seu coração vai sair quentinho depois de ler Efésios. Você não vai só se relembrar o que Cristo fez por você, mas você vai entender o que você vai precisar fazer, tá? Então, seu coração não só sai quentinho, mas seu coração vai sair sabendo o que fazer também. Então, é uma carta muito, muito boa, tá? E a gente vai entender por que que foi escrita da maneira como ela foi escrita, porque ela é uma carta um pouquinho diferente das demais, tá? Então vamos lá para o nosso PowerPoint. Antes de começar a falar, eu preciso falar um pouquinho sobre a cidade de Éfeso, tá? Para entender o que está acontecendo lá. Então, a cidade de Éfeso, primeiramente, ela é o quê? Ela é a capital da província da Ásia. Então, ela é uma cidade muito importante, tá? Por quê? Porque ela fica num lugar estratégico. Então, muitas rotas passam por ela, e não só isso, ela é uma cidade portuária também, tá? Então, muitas pessoas passam por essa cidade. E isso facilita com o quê? Que essa cidade seja um 25 de março, que ela seja um grande centro comercial, tá? Então, muitas pessoas vão fazer negócios lá, porque é mais fácil, é uma cidade grande, com fluxo de pessoas muito grande. Então, ela é uma cidade comercial, é uma cidade muito rica, tá? As pessoas de lá são muito ricas. E onde há muitas pessoas, há o que também? Muitos deuses. Ela é conhecida como um centro de deuses greco-romanos, onde praticamente tinha um templo para todos os deuses diferentes de lá, tá? Então, ela tem diversos deuses e nós sabemos também que Paulo, ao ir para lá, em Atos 19, passou por algumas dificuldades. Então, eu queria relembrar com vocês um pouquinho o que Paulo passou, tá? Então, em Atos 19 vai falar que Paulo ficou bastante tempo lá. Então já era de costume de Paulo ir primeiro para as sinagogas, pregar sobre o evangelho, até ser expulso, até os judeus falarem assim, ó, o que você está falando aí é tudo baboseira, nós não queremos te ouvir mais. Então ele vai lá, ele sai de lá e procura uma casa ou um outro lugar para continuar pregando, e ele passa a pregar também para os gentios. Então, Paulo ele ensinou na escola de Tirano por 2 anos. Então, ele ficou na sinagoga por 3 meses, até que os judeus começaram a questionar e não gostar do que ele estava falando. Então, ele foi expulso de lá e começou a pregar na escola de Tirano. Acho que por ser uma cidade onde tem muitas religiões diferentes, era normal ter escolas diferentes também, né? Então, Paulo achou um espaço lá e pregou bastante para não só para os judeus, mas pregou para muitos gentios também. Então, muitas pessoas se converteram, tá? E por muitas pessoas terem se convertido,
Então, no final, Demétrio, que era um cara que um artesão que fazia miniaturas da deusa Ártemis, começou a ficar bravo. Falou assim: ó, gente, nós estamos perdendo muito dinheiro, porque tem muitas pessoas se convertendo a essa nova religião. E, meu, essa nova religião, Deus não tem nem forma, não dá para fazer nada para vender e ganhar dinheiro com isso aí. Não só isso, as pessoas estão deixando de comprar as miniaturas do templo da Ártemis que nós fazemos aqui, onde é a nossa principal renda, e ele fica bravo, ele junta uma galera para se rebelar, para fazer baderna, e Paulo acaba fugindo da igreja de Éfeso, tá? Então ele fica bastante tempo, mas no final ele precisa partir às pressas, e ele quase bateu as botas lá. Então, esse é o contexto da igreja de Efésios, tá? Esse é o como que a cidade era e o que que Paulo fez lá, tá? Então isso gera algumas coisinhas que eu queria falar com vocês, né? Eu queria falar sobre as informações da carta. Então a autoria nós sabemos que é Paulo, porém algumas pessoas questionam. Por quê? Porque eles vão falar assim, se Paulo passou 2 anos, quer dizer, 3 anos no total, mais ou menos, lá na cidade de Éfeso, por que que ele escreve uma carta tão impessoal? Por que que ele vai falar assim, nossa, eu ouvi que a fé de vocês é muito grande? Por que que ele ouviu se na real, ele viu, ele conviveu com a galera, né? Então, isso é um dos pontos que as pessoas questionam, né? Paulo, ele também não escreve essa carta, ele não cita o nome de ninguém. E nas outras cartas, ele vai sempre citar, vai falar assim, ó, fulaninha de tal, como você tá? Manda um oi pra fulaninha de tal, manda um abraço pra fulaninha pro ciclano. Ó, fulano tá fazendo um negócio errado lá, hein, gente? Tome cuidado com essa pessoa. Paulo não cita nome algum. E isso deixa as pessoas um pouquinho na dúvida. Será que é Paulo mesmo? Mas uma das explicações para Paulo escrever dessa maneira é que, no fundo, o que Paulo estava tentando escrever era uma carta circular. Era uma carta que não tinha um destinatário específico, mas era para todos da província da Ásia lerem. Então, para escrever dessa maneira, ele não poderia escrever coisas específicas de uma cidade, né? Então, ele escreveu muito mais abrangente, ele escreveu não tão uma carta mais impessoal para que várias pessoas pudessem lê-la, tá? Então, vamos lá. Essa carta, ela é uma carta bem diferente das outras. Por quê? Aqui no estudo da NVI vai resumir bem, tá? Eu vou assim, ó. Diferentemente de várias de outras cartas que Paulo escreveu, Efésios não lida com nenhum erro ou uma heresia em particular. Paulo escreveu para expandir os horizontes de seus leitores, a fim de melhor compreenderem as dimensões do propósito eterno de Deus e de sua graça, passando a valorizar os alvos sublimes que ele estabeleceu para a igreja. Então, essa carta, ela não vai ser uma carta reativa. Normalmente, quando Paulo ficava sabendo que tal cidade estava passando por alguma dificuldade, ou tal igreja estava errando em algum lugar, ele escrevia uma carta, né? Então, Coríntios vai ser isso, Gálatas vai ser contra os judaizantes, Romanos vai ser escrito para consertar a teologia, né, entre os judeus e os gentios. Então, todas as cartas vai ter um propósito, mas a carta aos Efésios não. O propósito de Paulo é só encorajar as pessoas. E por isso que quando a gente lê essa carta, nosso coração fica tão quentinho, né? Porque é só uma carta para edificar, para encorajar. Então, gente, lembre-se que essa é uma carta circular, tá? É uma carta onde várias cidades iam ser lidas em várias cidades. E essa carta não tem um propósito específico no sentido de não se interessa a nenhum problema e não se interessa a algum erro doutrinário da igreja, tá? É uma carta só para aprofundar e edificar as pessoas mesmo. Então, é sempre muito bom estudar essa carta, tá? Então, vamos lá para o primeiro capítulo, gente. Só lembrando que essa obra ela é muito fechadinha, ela é muito boa de ser lida de uma vez só, tá? Então, quando você for ler essa obra, tenta ler de uma vez só, que você não vai se arrepender, tá?
Então, o primeiro capítulo ele vai começar com uma doxologia, vai começar adorando a Deus, sendo muito grato por o que Deus fez, por o que ele vai fazer, tá? E o primeiro capítulo ele vai falar bastante também sobre a predestinação. Eu não, hoje, né, nessa aula especificamente, nós não vamos entrar em tantos detalhes, porque o principal é falarmos sobre uma visão panorâmica do livro. Mas muita do que nós entendemos de predestinação é falado nessa passagem aqui, tá? Então, só lembrando que a primeira passagem ele vai começar adorando a Deus, dando glórias a Deus por o que ele fez por nós. Depois, ele vai fazer uma petição para Deus, vai pedir assim, ó, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam, desculpa, a esperança para a qual ele os chamou, a riqueza da gloriosa herança dele nos santos, e a incompatível grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Então, basicamente, o primeiro capítulo vai ditar o que Paulo está pretendendo fazer com essa passagem. Ele vai estar querendo que o Espírito nos dê sabedoria e entendimento para conhecer o que ele fez por nós, tá? Por que nós fomos chamados e o que ele tem para as nossas vidas, tá? Então ele vai começar com esse tom. No capítulo 2, ele vai falar um pouquinho sobre o evangelho, tá? Ele vai falar assim, ó, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês e é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, capítulo 2, praticamente o que Paulo vai falar, ele vai falar sobre o evangelho. Ele vai ressaltar fortemente que nós estávamos mortos. Nós vivíamos para a nossa carne apenas. Mas Cristo, pela sua graça, veio e mudou todo o jogo. Assim, agora vocês têm vida. Mas lembrem-se de uma coisa. Sozinhos, vocês não eram capazes de gerar vida. Mas foi pela graça de Deus, através da vida de Jesus Cristo, que vocês conseguiram viver, né? Então ele vai falar, ele vai relembrar do evangelho aqui. E não só isso, ele vai falar assim, gente, agora vocês, gentios, fazem parte dessa nova comunidade, que era a comunidade que antes eram só judeus, agora vocês são concidadãos, né? Concidadãos dos santos e membros da família de Deus. E o capítulo 2 ele vai falar justamente isso, fala assim, ó, gente, vocês lembrem-se do evangelho, tá? Primeiramente, vocês estavam mortos, agora vocês estão vivos. E lembrem-se, gentios, vocês antes, né? E gentios ele tá praticamente falando isso pra gente. Assim, ó, lembrem-se de uma coisa. Vocês viviam de uma certa maneira. Vocês viviam para vocês mesmos. Mas agora vocês vivem para Deus. Vocês vão viver através de Jesus Cristo, vão ter uma nova vida, uma vida que vai começar a glorificar a Deus, uma vida em paz com Deus. Isso vai transformar várias coisas da vida de vocês, tá? Agora não tem mais judeus e gentios, mas um povo só, tá? Então, praticamente ele vai quebrar a barreira, né, entre gentios e judeus, falando, reforçando que os gentios agora fazem parte da cidadania da família de Deus também, né? E vai relembrar aos gentios que, ó, gente, lembre-se que vocês antes viviam de um jeito, agora vocês são chamados a viver de uma maneira diferente, tá? Então, o capítulo 3, ele vai reforçar essa ideia também. Ele vai falar assim, ó, gente, eu fui apóstolo dos gentios e eu trouxe essa mensagem para vocês para relembrar vocês que vocês agora fazem parte da família de Deus. Ele também vai apelar, ele vai falar assim, agora, como um povo só, eu desejo muito uma coisa
para vocês é que vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Então Paulo vai fazer um apelo, fala assim, gente, eu sou um apóstolo que preguei não só para judeus, mas também para gentios, e o meu objetivo é o seguinte, orar, interceder e cooperar para que vocês tenham a compreensão completa de Cristo, né? A compreensão completa de quem, do que ele é, do que ele fez por nós. E não só isso, a compreensão de que vocês agora também precisam viver para Deus. Ele vai falar aqui no capítulo 3 também que, gente, o que era mistério antes passa a ser revelado através da igreja. Passa a ser revelado através de nossas vidas, tá? Então, a igreja conhece a Deus e a igreja revela Deus para as outras pessoas, revela Deus para o meio onde ela está, tá? Capítulo 4, e aqui é um capítulo muito icônico, porque essa carta ela também é conhecida por falar sobre a Igreja Universal, por ressaltar muito a igreja e falar como a igreja deveria ser, tá? Então, enquanto as outras cartas vai retratar algum problema, vai retratar alguma dificuldade que a igreja está passando, aqui a carta ao Efésios, ela vai falar como a igreja deveria ser. Então, vai ressaltar muito sobre a igreja. Então, toda vez que você estiver em crise com a sua igreja, toda vez que você estiver pensando em o que é ser igreja, venha ler a carta aos Efésios, porque Paulo vai esclarecer isso muito bem, tá? Então, o capítulo 4 basicamente vai falar sobre o que é ser igreja. Primeiro que é manter a unidade. Gosto muito desse versículo e a gente decorou quando era adolescente, tá? E nos fez entender que nós tínhamos um papel muito importante na igreja, né? O importante não era só receber, mas o importante era dar também. Então, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Eu acho que a metáfora que Paulo faz para falar sobre a unidade é o corpo. Nós somos o corpo de Cristo. E é muito bonito isso. Por quê? Porque realmente, de fato, cada membro do nosso corpo tem uma função diferente, mas está tudo totalmente interligado, né? Então, a mão consegue fazer coisas que o pé não consegue fazer. E o pé faz coisas que a mão não consegue fazer, que o olho não consegue fazer. Então, cada um tem a sua função. E Paulo vai falar assim, gente, a igreja de Deus só vai para frente quando nós entendemos que fazemos parte de um corpo só. E não só isso, como membros diferentes, cada um tem um papel diferente. Então, nós temos funções diferentes. E a única maneira de edificar o próximo, edificar a si mesmo, é quando nós entendemos qual que é o nosso papel em meio a essa nova dinâmica. Então, Paulo vai falar muito sobre manter a unidade, à medida em que o quê? Cada um entende que tem como cooperar para essa nova família, tá? Então, Paulo ele vai ressaltar bastante sobre esse novo corpo, a partir do capítulo 4. Ele vai falar sobre a importância de ser igreja, vai falar também, e continuando com o capítulo 5, ele vai falar da importância da mudança, dessa nova vida em Cristo, tá? Efésios 5 a 7, vai falar, tá? Na segunda parte do 17 para frente do capítulo 4, Paulo já vai começar a falar sobre essa nova mudança. Essa mudança drástica de atitudes da antiga vida e da nova vida. Tá? Eu acho que o resumo disso está aqui em Efésios 5 a 7. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não pratiquem com eles.
dessas coisas, tá? Então, só relembrando, o contexto da província da Ásia era o seguinte, é que era uma igreja, uma igreja não, né? Era uma região com muitos outros deuses. E quando nós temos outros deuses, nós temos outra moralidade, outros jeitos de viverem, e o que dita isso são o que os deuses vão falar para nós fazermos. Então, existia muita imoralidade sexual, existia muita ganância, é, as pessoas buscavam desenfreadamente os seus desejos. E Paulo vai falar assim, gente, eu sei que vocês estão morando, vivendo num ambiente desses, onde sempre é estimulado a buscarem tal coisas. Mas lembrem-se que vocês vivem uma nova vida agora. Vocês vivem para Cristo. E eu acho que é por isso que essa carta faz tanto sentido para nós hoje. Porque parece que Paulo está falando justamente para a gente, né? Porque nós estamos vivendo esse meio tão difícil, né? Onde com várias influências externas, onde o tempo todo estamos entrando em conflito conflitos externos, conflitos internos. Mas Paulo vai falar assim, gente, lembrem-se que vocês agora pertencem à família de Deus. E a família de Deus vive de uma maneira bem diferente do que vocês estão acostumados e bem diferente do meio onde vocês estão inseridos, tá? E Paulo vai incentivar isso, ele vai falar assim, gente, vocês são filhos da luz agora. Vocês têm um outro tipo de vida, né? Vai incentivar mais uma vez a vida à comunidade, no capítulo 5. E ele vai falar uma coisa muito interessante, tá? No final do capítulo 5 e no começo do capítulo 6. Ele vai falar, gente, tem algumas coisas que nós vivemos que representam o nosso relacionamento com Deus, o relacionamento da igreja com Deus. Ele vai dar o exemplo do casamento, do relacionamento de pais e filhos e de escravo e senhores, tá? Eu acho muito legal porque o Giri falou uma coisa para mim que eu fico muito que impactou. Ele falou, gente, eu acho que a igreja não, desculpa, o casamento representa muito bem o que talvez é a maior representação de como Cristo ama a igreja e como a igreja deveria amar Cristo, né? E quando nós vivemos um casamento, nós aprendemos também o que é se relacionar com Cristo e o que é Cristo se relacionar conosco. Nós acabamos espelhando isso no nosso casamento, né? E Paulo ele vai fazer mais ou menos isso. Ele vai falar assim, gente, agora que vocês conhecem a Cristo, agora que vocês se relacionam com Cristo, saibam que esse relacionamento se espalha para outros relacionamentos da vida de vocês, né? Então, o casamento serve para representar o relacionamento de Deus com a igreja, de Cristo com a igreja. Relacionamento de pais e filhos, de senhores e escravos, né? Tanto que ele vai falar assim, gente, escravos, saibam que vocês não são escravos de uma pessoa, mas sim de Cristo. E os senhores falam assim, lembrem-se que os seus escravos não são mais escravos, mas são seus irmãos em Cristo, né? Eles têm o mesmo Senhor que vocês. Então, é muito bonito, assim, como ele pega desses relacionamentos. Fala assim, uma vez que os relacionamentos são redimidos em Cristo, olha só como eles deveriam ser agora, tá? Então ele vai pegar o finalzinho do capítulo 5 e o início do capítulo 6 para falar isso, né? Para falar sobre os nossos relacionamentos que, após serem redimidos, espelham o nosso relacionamento com Deus, o relacionamento da igreja com Deus, tá? E por fim, ele vai falar sobre a batalha espiritual. Ele vai falar, gente, eu sei que tem forças malignas que vão influenciar a nossa vida. Então se preparem. Ele vai dar o exemplo da armadura do romano, né, do soldado romano. Ele vai falar do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinto da verdade, da espada
do Espírito, né? Da palavra, do escudo da fé e dos evangelhos, do calçado do evangelho da salvação, né? Então ele fala assim, nós entendemos, Paulo entende que existe uma batalha espiritual e para isso nós precisamos nos armar. Nós não podemos levar isso de uma maneira não séria. Mas as forças malignas estão aí e cabe a nós nos revestirmos de todo o evangelho, nos revestirmos de tudo que Deus nos deu para combater isso. Então nós precisamos ir armados e preparados, tá? Então basicamente assim, eu sei que eu falei muita coisa, mas em resumo, esses são os temas que Paulo vai tratar nessa carta. Então, são temas muito importantes e são temas que nós batalhamos diariamente, tá? Então, por isso que é uma carta que faz muito sentido para nós. É uma carta muito fácil de entender e aplicar, tá? E o takeaway, né, as aplicações que temos para a aula de hoje é a seguinte. Primeiro, é relembrar o que Cristo fez por nós. E uma vez que nós relembramos o que ele fez por nós precisamos aplicar isso e saber que a nossa vida deve ser vivida de uma maneira diferente, tá? Então, existe uma mudança muito grande de quando nós estávamos mortos para agora quando nós estamos vivos. Então, lembre-se que o que Cristo fez por nós nos gera uma nova vida. O segundo ponto que eu queria falar é sobre aprendermos a ser igreja, tá? Então, o capítulo 4 vai falar muito disso. E decora aquele versículo que eu falei aqui, né? Efésios 4:16. Que nós vamos aprender a sermos igreja. Vamos aprender a sermos um só, mesmo todos nós sendo diferentes. Então é unidade em meio à diversidade. E o final, eu queria falar sobre a batalha espiritual. Lembrem-se que a batalha espiritual é real. Paulo reconhecia isso. E o que ele nos encoraja a fazer é nos prepararmos com o... Qual que é o nome? Com a armadura de Deus. Tá? Então, preparem-se, vistam a armadura de Deus diariamente para nós não perdermos essa guerra. Tá? Então, o livro de Efésios é um livro muito bonito, gente. Ele vai juntar a realidade espiritual com a realidade que nós vivemos agora. Ele vai nos ensinar a vivermos tudo isso através do propósito de Deus, através de Cristo Jesus. Tá bom? Então é isso que eu queria falar para vocês. Eu acho que a palavra-chave de Efésios é a reconciliação e essa nova vida que Cristo deu para nós, tá? De uma maneira fácil, resumida em 6 capítulos. E leiam bastante esse livro, porque vai nos encorajar bastante a sermos pessoas, indivíduos melhores, a sermos igrejas melhores e assim fazer diferença nesse mundo, tá bom? Então que Deus abençoe. Eu vou terminar com uma oração aqui, então, tá? Pai querido, muito obrigado por mais esse dia. Nós agradecemos pelo teu amor, nós agradecemos porque o Senhor é bom. E nós pedimos, Pai, para que o Senhor cuide da vida de cada um e que possamos viver, Deus, o que Efésios nos ensina. A vivermos uma nova vida, a vivemos no corpo de Cristo, Pai, e vivemos preparados, Senhor, para essa guerra espiritual que acontece ao nosso redor o tempo todo, Deus. Cuide da vida de cada um. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Gente, muito obrigado. Tchau, tchau.